Fala pessoal, olha só, vamos juntos resolver a questão de número 42 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2018. Lembrando que o vestibular da UERJ de 2018 foi feito no ano de 2017. Quem faz a prova em 2017 é para ingressar na Universidade da UERJ em 2018, tá? Essa é a questão de número 42 do segundo EQ, tá? Vamos lá. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a. Então, informações aqui que eu vou anotar. Eu vou separar, né, o que eu chamei aqui de, entre aspas, água 1 e, entre aspas, de novo, água 2, tá? Porque nós temos duas quantidades de água diferentes e com temperaturas diferentes, tá? Então, a água 1 vai ter massa 1, né, que eu chamei aqui M1, 300 gramas, tá? Então, a água 1 tem uma massa de 300 gramas e a água 1 tem uma temperatura inicial, que eu chamei θ1, de 80 graus Celsius, tá? Então, uma temperatura aí relativamente elevada para a água, beleza? Então, a massa, a quantidade de água 1 é de 300 gramas e a sua temperatura inicial, θ1, de 80 graus Celsius. A água 2 vai ter uma massa de 200 gramas, então M2 é 200 gramas, tá ok? E essa água 2 está a uma temperatura inicial, θ2, de 10 graus Celsius, tá? Então, uma temperatura relativamente baixa para a água, tá? Então, nós temos aqui quase, né, quase no seu ponto de evaporação, né, no seu ponto de ebulição, tá? O ponto de ebulição da água pura é 100 graus Celsius, a 1 atm, né, o nível do mar, e o ponto de fusão da água pura, também ao nível do mar, é de 0 graus Celsius. Então, aqui próximo ao ponto de fusão e aqui próximo ao ponto de, de, de evaporação, tá? Que o ponto de fusão também pode ser chamado de solidificação, tá? Mas não tem problema chamar de fusão, beleza? Galera, olha só. Aqui, então, eu tenho duas quantidades de água distintas, com temperaturas distintas, em dois recipientes distintos, tá ok? O que eu faço com essas águas? Eu pego essas duas quantidades de água, que eu chamei de água 1 e água 2, e coloco as duas em um único recipiente, tá? E aí, olha só, quando eu pego essas duas quantidades de água, né, com temperaturas distintas e com massas distintas, ora, é óbvio que aqui, essas massas, nós podemos somar essas massas, né? Nós não tivemos perda de água, né? O problema desconsidera qualquer perda de água, qualquer possível perda de água no processo. Então, essa quantidade de água total vai ser de 500 gramas, né? Vai ser de 300 gramas da água 1 mais 200 gramas da água 2, beleza? Porém, essa temperatura é justamente o que o problema quer que você calcule a temperatura de equilíbrio, né, desse sistema. Então, eu vou misturar duas quantidades de água, tá? Vou misturar duas quantidades de água com temperaturas diferentes, tá ok? Ou seja, se eu esperar um determinado tempo, esse sistema vai alcançar uma temperatura que nós chamamos de temperatura de equilíbrio térmico. Então, eu chamei aqui θ de equilíbrio. Temperatura de equilíbrio térmico, que vai ser a temperatura final ali do nosso sistema depois de um certo tempo. Tá ok? E olha só, o que nós pensamos aqui? Nós pensamos no seguinte, no processo de troca de calor, tá? E aí, olha só, no processo, isso aqui, essa equação, galera, na verdade, essa expressão não é uma equação específica. Essa expressão, ela é muito importante, porque, olha só, nos processos de troca de calor, a soma desses, entre aspas,
calores, né, dessas energias, é zero. Ela tem que ser zero. Porque, olha só, vamos pensar no seguinte. Essa água aqui, a água 1, está com uma temperatura mais elevada do que a água 2, tá? Então, ou seja, essas temperaturas essas águas possuem temperaturas distintas. Quando essas águas entram em contato, galera, o que que acontece quando dois corpos ou duas substâncias com temperaturas distintas com temperaturas distintas entram em contato? Nós teremos ali o processo de transferência de energia, e é justamente aí que surge o calor. Calor é energia térmica em trânsito, calor é energia térmica em movimento, né, sendo transferida, beleza? Então, o que que eu faço? O que que vocês precisam lembrar? Quando nós colocamos em contato dois corpos ou duas substâncias com temperaturas distintas, haverá ali a transferência de calor. E a transferência de calor sempre se dá do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quando eu coloco essas águas em contato em um único recipiente, essa água 1 vai transferir energia, que nós chamamos de calor, para a água 2. Por quê? Porque existe diferença de temperatura entre as quantidades de água e a temperatura da água 1 é maior do que a temperatura da água 2. Beleza? E olha só, por que que essa soma tem que ser zero? Porque olha só, quando a água 1 transfere calor para a água 2, significa que a água 1 perdeu calor. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser um valor negativo, tá ok? Vai ser um valor negativo, tá? A água 2 ganha calor. Então, esse valor negativo indica que a água 1 perdeu o calor, perdeu energia térmica. Aqui, esse Q2 vai ter um valor positivo. Indica que a água 2 ganhou calor, recebeu energia térmica. Sendo que essas quantidades são quantidades iguais, né? Por exemplo, vamos pensar em números. Eu vou dar aqui um exemplo numérico, pessoal. Vamos supor que essa água tenha transferido um valor de caloria, né, de calor, de 50 calorias. Vamos supor. Exemplo numérico, tá? Então, se essa água 1 transfere 50 calorias para a água 2, olha só, a água 1 perdeu 50 calorias, então aqui é menos 50. A água 2 ganhou 50 calorias, então aqui é mais 50. Ou seja, menos 50 mais 50 é zero. Por isso que essa soma tem que nos resultar em zero. Tá? Então, no processo de troca de calor, a soma das quantidades de calor perdida e ganha de cada corpo tem que ser nula. Tá ok? E isso não vale somente para dois corpos ou duas substâncias. Isso vale para N corpos ou N substâncias colocadas em interação. Eu poderia aqui ter 3, 4, 5 quantidades de água com temperaturas distintas, que essa soma, no caso seria Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, teria que dar zero. Ok? Então nunca se esqueçam, no processo de troca de calor, essa soma é zero. Tá? E aí, galera, o que vocês têm que pensar aqui também? O que vocês têm que lembrar? Qual é o tipo de calor que nós estamos lidando nesse problema? Nós estamos lidando com um calor sensível, tá? Por quê? Porque é justamente esse calor sensível responsável pela mudança de temperatura de corpos e de substâncias. Vou repetir. A quantidade de calor responsável pela variação de temperatura nós chamamos de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível perdida para o corpo. Não, voltando. A quantidade de calor sensível perdida pelo corpo 1, né, pela água 1, mais a quantidade de calor sensível recebida pela água 2 tem que ser zero. Tá? E aí vocês precisam lembrar da equação do calor sensível. Tá? Olha só, aqui eu vou ter o calor sensível de 1 mais o calor sensível de 2, tem que dar zero. E aí, quando eu substituir, pessoal,
como que nós calculamos calor sensível? Ora, calor sensível é o produto da massa do corpo ou da substância vezes o calor específico, o calor específico do corpo ou da substância, vezes a variação de temperatura que o corpo ou a substância sofre. Então, olha só, como nós estamos lidando com água, o calor específico da água 1 vai ser a massa da água 1 vezes de... Galera, confundi. O calor sensível da água 1, tá? Como nós estamos lidando com água, o calor sensível da água 1 vai ser a massa da água 1 vezes o calor específico da água 1, esse Czinho minúsculo é calor específico, vezes a variação de temperatura que a água 1 sofre, tá? O calor sensível da água 2 é a massa da água 2, vezes o calor específico da água. Como nós estamos lidando com a mesma água, aqui eu tenho o mesmo valor para calor específico, né? Nós estamos lidando com água pura, no caso aí, partindo do princípio que nós estamos lidando com água pura, tá? Então nós teremos aí o mesmo valor de calor específico. Então, M2, calor específico, vezes a variação de temperatura que a água 2 sofrer, tá? Então, como que nós calculamos a quantidade de calor sensível? MC, delta θ, massa, variação de temperatura e calor específico, tá? E aqui, o que eu fiz aqui? Eu abri esses Q, né? Essas quantidades de calor sensível, eu abri e substituí pela equação de calor sensível, tá? E isso, óbvio, tem que dar zero, tá? Pessoal, é importante que vocês tenham conhecimento também, né? Sobre o calor específico da água, tá? O calor específico da água pura, né? Nós temos aí de 1 caloria por grau Celsius, tá? Então, esse Czinho significa calor específico, tá? No caso aqui, como nós estamos lidando com a água, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, tá? Essa é a unidade de calor específico que não está no sistema internacional, tá ok? Então, esse valor é 1. E aí, galera, o que vocês têm que saber também? O que é delta, galera? Olha só, esse triângulo aqui significa delta. E delta na física significa variação. E variação na física significa alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Vou repetir. Variação na física significa alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, olha só. Quando eu abrir esse delta θ1, olha como é que fica. M1, calor específico da água, vezes a temperatura de equilíbrio. Lucas, por que a temperatura de equilíbrio? Porque essa temperatura de equilíbrio é justamente a temperatura final do nosso sistema, tá? Então, é final menos inicial. Então, a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água 1, que é o nosso θ1. Ok? E na água 2, M2 vezes o calor específico da água, vezes a temperatura de equilíbrio, né? Porque a temperatura de equilíbrio é a temperatura final alcançada, tá? Menos a temperatura inicial da água 2, que é o nosso θ2, tá? Então nunca se esqueçam, pessoal. Olha só, esse triângulo na física significa delta, delta significa variação, e variação é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, como nós estamos lidando com temperatura, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, quantidade de calor sensível das respectivas águas, essa soma tem que dar zero, e isso aqui é calor específico, tá? Nunca confunda aí calor específico com calor sensível, na hora de falar, às vezes eu confundo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir todos os valores que eu possuo, tá? Então, olha só, 300, que é a massa da água 1, 300 gramas, vezes 1, que é justamente o calor específico da água, 1, tá? Abre parênteses, temperatura de equilíbrio, menos 80. 80 é a temperatura inicial da água 1, 80 graus Celsius. Mais 200, 200 é a massa da água 2, 200 gramas. Vezes 1, que é o calor específico da água, tá? Menos não, né? Abre parênteses, temperatura de equilíbrio, menos 10, 10 graus Celsius,
é justamente a temperatura inicial da água 2, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou usar lá na matemática que os professores chamam de chuveirinho, tá? Vou fazer aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Então vai ficar o seguinte: 300 vezes a temperatura de equilíbrio, tá? 300 vezes 1 é 300. Então, 300 vezes a temperatura de equilíbrio menos 300 vezes 80. 300 vezes 80 é 24.000, tá? Mais 200 vezes 1 é 200. 200 vezes a temperatura de equilíbrio menos 200 vezes 10. E 200 vezes 10 é 2.000, tá? E isso tem que dar zero. E aí eu vou ter o seguinte, olha só, 300 vezes a temperatura de equilíbrio mais 200 vezes a temperatura de equilíbrio dá 500. Então, 500 vezes o θ de equilíbrio. Menos 24.000 menos 2.000, menos 26.000, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 26.000, colocar para o lado direito da equação mudando o sinal. Então, 500 vezes a temperatura de equilíbrio é 26.000 positivo, tá? Como eu quero calcular a temperatura de equilíbrio, eu vou isolar essa temperatura de equilíbrio, vou pegar esse 500, colocar para o lado direito da equação dividindo, e eu vou ter que a temperatura de equilíbrio é 26.000 dividido por 500. 26.000 dividido por 500 me dá um valor de 52 graus Celsius, tá? Então, galera, resumindo, eu pego uma quantidade de 300 gramas a 80 graus Celsius, pego uma quantidade de 200 gramas a 10 graus Celsius, misturo, essa massa total é de 500 gramas, depois de um certo tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema é de 52 graus Celsius. Isso nos dá como alternativa correta do nosso problema a letra A de aprovação, beleza? Essa é a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius. Valeu, galera? Então, é isso aí. Fica aí a resolução para vocês, tá? É um problema interessante, é importante que vocês saibam esse processo de troca de calor, tá ok? Se eu não me engano, já até esqueci qual é o número desse problema, não sei se é 43, não lembro mais, tá? Mas vou falar aqui 43, tá? Se tiver errado aí, vocês me desculpem. Essa é a resolução da questão de número 43 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, que foi feito em 2017, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês, a ter compreendido a resolução desse problema, espero ter ajudado vocês a ter compreendido um pouco sobre o processo de troca de calor, tá? É importante que vocês saibam isso para a prova de vocês, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist de todas as questões de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também, tá? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!